Que tal afición incondicional de Chivas Guadalajara? Hoy traemos um contenido cargado de informação directa desde las entrañas del vestidor rojiblanco. Lo que vas a escuchar no são rumores, no são especulações, e la voz de alguém que vivió todo desde adentro. O país que em meio de tantas críticas, de tantas suposições sobre la figura de Javier Chicharito Hernández, salió a hablar Ricardo Marín, o lo que dijo cambia completamente panorama que muchos tenían ao principios de 2024, la emoção estava por las nubes. El estadio Akron vibrou como em suas melhores épocas. Regresaba el hijo pródigo ex-goleador que triunfou a Europa, que defendió la camiseta de la selección mexicana en los escenarios mais importantes do mundo. O que ara volvia al club, que lo viu nascer con la misión de ser el líder, la figura que guiara ao rebação sagrado de nuevo ao protagonismo. La afición respondió acá en pasión, compraron camisetas, agotaron los boletos, o el ambiente era de esperança total. Pero el fútbol, como bem sabemos, no sempre sigue el guión que não espera. Cá ao paso de los meses, los goles no legaba. Lá, cifra fui dura apenas 10 goles não há médio, sumando tanto La Liga MX como La Conca Champions. Mas por debaixo de lo que se esperava de uma figura como eu. Quai fui aí donde começaram a surgir los rumores, que el vestidor estava roto, que o presencia havia generado tensões, que su liderazgo não era bem recebido. Versões que, aunque repetidas uma e outra vez por alguns medios, nunca foram confirmadas, porque eles estaban dentro do dia a dia del equipo. Hasta ahora, Ricardo Marín actualmente em Puebla, pero can pasado reciente em Chivas salió al paso de esas versões, o dejó las coisas mais claras. Em uma entrevista ao canal El Reportero, fui tajante nada que ver. La verdade, que nunca hubo mal galo. Xixa alegou que la melhor predisposição a apoiar a dar nos consejos. Xixa is una persona increíble que te ajuda demasiado. Nesas palavras Marín desmentiu por completo la ideia de que Hernández havia sido um problema no vestidor. Ele contrariou lo descreveu como alguém que sumou desde o primeiro dia, que se integrou perfeitamente ao grupo, o que aportou tanto em lo humano como em lo deportivo. Segundo Marín, quando legou Chicharito, o grupo se uniu a mas. Justo quando liga o vestidor se hizo mais unido. De repente hacíamos cenas para ir todos los del equipo, o Xixa entrou super bem cá nos outros. Lo pintou como uma figura accessible cercana que se involucrou em las atividades do grupo, que buscou generar camaraderia e fortalecer o espírito coletivo. Algo que no equipo profissional muitas vezes vale tanto mas que lo que se vi dentro del terreno, de juego. Que la experiencia de Javier no is poca cosa. Passou por el Manchester United, el Real Madrid, el Betis, Sevilla e a Galaxy. Jogou mundiales, enfrentou a los melhores del planeta, todo exulou traje de vuelta a México, no para presumir sino para compartilhá-lo. Ricardo Marín, que viveu essa etapa como comparceiro, assegurou que aprendió mucho de eu, especialmente nel aspecto táctico. Contou que Chicharito invierte de su propio dinheiro para analisar su juego para melhorar em aspectos como los desmarques, la lectura del rival e o posicionamento nel área. Um jogador que, lejos de acomodar-se em sua fama, sigue buscando superar-se, e ajudar a los que vienen detrás. Exactitude e profissionalismo is lo que Marín quis ressaltar. Porque mais alá de los goles, mais alá de los minutos jogados, lo que deixa Javier Hernández is uma rula de compromisso e de entrega. No todos los dias se tiene em um vestidor a um jogador nesse recorrido, quando además esse jogador se convierte em uma guia um apoio, ou então se convierte em um ativo invaluável. Eso fui lo que quis deixar claro Ricardo Marín, que Chicharito no rompeu nada, que su legado no dividiu ao grupo, sino que lo fortaleceu. O país que a vezes se nos ouvida aqui o futebol no solo se mide em estadísticas. Claro, los goles importantes. Los títulos também, pero rei uma parte invisible intangible, que também forma parte del éxito de um equipo. O vestidor, o ambiente interno, com parceirismo todo eso tiene um impacto direto no rendimento.
Ou se alguém como o Ricardo Marim, que conviveu dia a dia com Javier Hernández, afirma que sua presença foi positiva, então vale a pena. Hacer uma pausa ou analisar quantas vezes hemos juzgado, solo com lo que vemos desde fora. Chicharito no legou a Chivas a ser uma estrela mas legou com la intenção de aportar desde todos os frentes. Sabia que venia de uma lesão complicada que fisicamente não estava em seu melhor momento, o ao asino se escondió. Participou em treinamentos com la melhor atitude, não se guardou nada, fui autocrítico quando hizo falta, sobretudo fui generoso com sua experiência. Marim detalhou que, em cada sessão, em cada plática, Hernández compartilha anedotas, hablaba de lo que havia aprendido na Europa, de como se manejam os grandes vestidores, de la importância del enfoque mental e de la disciplina. Todo eso fui, calando em los mais jovens que lo veiam no solo como um ídolo, sino como um referente a que podiam acercar-se. Además, no fui um liderazgo imposto. No legou a mandar-ne a imponer respeito por seu currículo. Ao contrário, fui construindo seu lugar em el grupo, desde lá humildade, desde lá empatia. Se interessava por como estaban seus comparceiros, por se alguém tinha um mau dia, por lo que pasaba fuera de la cancha. Se convirtió em um hermano meyer para muchos, o eso em um plantel jovem como é de Chivas, tinha um valor incar que alaba. Marim lo explicou com claridade, o grupo se volvió mais forte, canel mais unido, mais solidário. Las cenas que organizaram, los momentos de convivência, todo eso ayudó a que o vestidor se transformara em uma verdadeira família. Por eso surpreende que, todavia, haya quienes dudam de seu compromisso, ou de sua influência positiva. La realidade é que Javier Hernández nunca foi um jogador mas sua carreira sempre estuvo marcada por el esfuerzo, por superar expectativas, por calar bocas. Aunque seu regresso a Chivas no fui o cuento de hadas, que muchos esperaban, tampouco pode reduzir-se a uma simples estadística de goles. Su legado menos nesta última etapa, va mais alá da área chica. Está em cada conselho, em cada palavra de aliento, em cada gesto com seus comparceiros. Incluso em lo táctico, Marim no dudou em se calar, quanto aprendió a seu lado. Comentou que, muitas vezes em treinamentos ou em charlas post-partido, Chicharito tomava o tempo para explicar-lhe detalhes sobre como mover-se sem balão, como antecipar-se ao defensor, como encontrar espaços em médio ou de la marca. O eso no lo hacía por obrigação, sino porque lá nascia compartir lo que eu mesmo fui perfeccionando durante anos em las melhores ligas del mundo. Essa generosidade, esse desejo de deixar algo, é o que se lá diferencia entre um bom jogador, um verdadeiro líder. Claro, no todo fui perfecto. Houve momentos de frustração partidos, donde no dia ou resultado críticas, em redes sociais pressão desde todos os lados. Pero incluso aí Hernández deu o exemplo. Não explotou, não buscou excusas. Se mantuvo firme, centrado com a cabeça fria. Muitos comparceiros destacaram sua capacidade de manter-se positivo, de levantar ao grupo, depois de uma derrota, de hablar com o cuerpo técnico para buscar soluções. Todo eso suma, aunque não aparezca em los titulares. Hoje o que esto não significa, que este é livre de crítica. Eu mesmo reconheceu que não alcançar o nível que queria, que las lesiones lo frenaram, que hubo partidos em los que não estuvo fino, pero lo que não se pode negar, is que lo deixou todo. Cada minuto que jogou-lo hizo na entrega total. O iPhone era de la cancha, seu aporte foi a meia. Chicharito e de esos futebolistas que entendem que o futebol é um deporte coletivo, donde cada gesto conta, donde la união hace la fuerza. O eso foi lo que intentou sembrar em seu regresso a casa. Aracane e tempo correndo, o lo que poderia ser seu último torneio em Puerta, o futuro de Hernández em Chivas, está em dúvida. Pero se algo queda claro, tras las palavras de Ricardo Marim, es que su paso por el equipo no fui en vano. Talvez não levantou títulos, talvez não fui goleador, que todos queriam, pero se fui um pilar em la construção de um grupo mais maduro, mais unido, mais humano. O eso no largo prazo também é construir história. Assim que la próxima vez que alguém questione seu regresso, vale la pena recordar que futebol como la vida no sempre se mide em cifras.
a vezes os verdadeiros líderes são aqueles que deixam rola sem necessidade de brilhar em cada jogada. O por lo visto Chicharito lo hizo a sua maneira cane o coração por delante. Antes de continuar, queremos invitar-te a subscrever-te a nosso canal. Tu apoio é fundamental para que podamos seguir traindo as últimas notícias sobre Chivas Guadalajara. É no canal Rebal Rojiblanco. No Tilo Pierdas, se ha generado forte rumor, no mundo del futebol mexicano que ha incendido las redes ou ha generado intenso debate entre los aficionados. Javier Chicharito Hernández anol de los máximos ídolos ou goleadores históricos del Clube Deportivo Guadalajara, conhecido popularmente como Chivas, abria comentários críticos sobre el equipo que lo viu nascer, o Cane que alcançou gran fama. Aunque nada ha sido confirmado oficialmente, fuentes cercanas ao delantero mexicano secalam que suas declarações poderiam desencadenar uma tormenta mediática en el seno del Clube Tapatío. Desde há alguns meses, Chicharito ha mantenido perfil mais reservado respeito a sua antiga casa, pero recientes encontros ou entrevistas abriam dado pai que el delantero expresse seu descontento com certos aspectos organizativos ou deportivos del Clube Rojiblanco. Se habla de uma possível crítica hacia la gestão del plantel, la planificação estratégica, ou o manejo de las jovens promessas, questões que para ele jogador parecem estar lejos del nível de exigência que Chivas sempre deveria ter. Que tal afición incondicional de Chivas Guadalajara? Hoy traemos conteúdo cargado de informação direta desde las entrañas del vestidor rojiblanco. Lo que vas a escuchar no são rumores, no são especulações, e la voz de alguém que viveu todo desde adentro. O país que em meio de tantas críticas, de tantas suposições sobre la figura de Javier Chicharito Hernández, salió a hablar Ricardo Marín, o lo que dijo cambia completamente panorama que muitos tinham ao principios de 2024. La emoção estava por las nubes. El estadio Akron vibrou como em suas melhores épocas. Regresaba el hijo pródigo ex-goleador que triunfou en Europa, que defendió la camiseta de la selección mexicana en los escenarios mais importantes do mundo. O que ara volvia al club, que lo viu nascer com la misión de ser el líder, la figura que guiara ao rebação sagrado de nuevo ao protagonismo. La afición respondió acá en pasión, compraron camisetas, agotaron los boletos, o el ambiente era de esperança total. Pero el futebol, como bem sabemos, no sempre sigue el guión que no espera. Cá el paso de los meses, los goles no legaba. Lá, cifra fui dura apenas 10 goles não há médio, sumando tanto La Liga MX como La Conca Champions. Mas por debaixo de lo que se esperava de uma figura como eu. Quai fui aí donde começaram a surgir los rumores, que o vestidor estava roto, que isso o presencia havia generado tensões, que seu liderazgo não era bem recebido. Versões que, aunque repetidas uma ou outra vez por alguns medios, nunca foram confirmadas, porque eles estavam dentro do dia a dia del equipo. Hasta ahora, Ricardo Marín atualmente em Puebla, pero can pasado reciente em Chivas salió ao paso de essas versões, ou deixou as coisas mais claras. Em uma entrevista ao canal El Reportero, fui tajante nada que ver. La verdade, que nunca houve mau galo. Xixa alegou que la melhor predisposição a apoiar a dar nos consejos. Xixa is uma persona increíble que te ajuda demasiado. Nessas palavras, Marín desmentiu por completo la ideia de que Hernández havia sido problema no vestidor. Ele contrariou lo descreveu como alguém que sumou desde o primeiro dia, que se integrou perfeitamente ao grupo, o que aportou tanto em lo humano como em lo deportivo. Segundo Marín, quando legou Chicharito o grupo se uniu a mas. Justo quando liga o vestidor se hizo mais unido. De repente hacíamos cenas para ir todos los del equipo, o Xixa entrou super bem cá nos outros. Lo pintou como uma figura accessible cercana que se involucrou em las atividades do grupo, que buscou generar camaraderia e fortalecer o espírito coletivo. Algo que no equipo profissional muitas vezes vale tanto mas que lo que se vi dentro del terreno, de juego. O que la experiência de Javier no pouca coisa. Passou por Manchester United, Real Madrid, Betis.
Sevilla ele a Galaxy. Jogou mundiales enfrentou a los melhores del planeta, o todo eso lo traje de vuelta a México, no para presumir sino para compartilho. O Ricardo Marim que viveu essa etapa como comparceiro assegurou que aprendió mucho de eu, especialmente nel aspecto táctico. Contou que Chicharito invierte de su propio dinheiro para analisar su juego para melhorar em aspectos como los desmarques, la lectura del rival e o posicionamento en el área. Jogador que lejos de acomodar-se em sua fama, sigue buscando superar-se, ou ayudar a los que vienen detrás. Exactitude e profissionalismo lo que Marim quis ressaltar. Porque mais alá de los goles, mais alá de los minutos jogados, lo que deixa Javier Hernández una rula de compromisso e de entrega. No todos los dias se tiene en vestidor a jogador canese recorrido, ou quando además esse jogador se convierte em uma guia apoio, ou então se convierte em ativo invaluável. Eso fui lo que quis deixar claro Ricardo Marim que Chicharito no rompeu nada que su legado no dividiu ao grupo sino que lo fortaleceu. O país que a vezes se nos ouvida aqui o futebol no solo se mide em estadísticas. Claro, los goles importantes. Los títulos também pero rei uma parte invisível intangível, que também forma parte del éxito de equipo. O vestidor el ambiente interno comparceirismo todo eso tiene impacto direto en rendimento. Ou se alguém como Ricardo Marim, que conviveu dia a dia com Javier Hernández afirma que sua presença foi positiva, então vale a pena. Hacer uma pausa ou analisar quantas vezes hemos juzgado, solo com lo que vemos desde fora. Chicharito no legou a Chivas a ser uma estrela mas legou com la intenção de aportar desde todos los frentes. Sabia que venia de uma lesão complicada que fisicamente não estava em seu melhor momento, o ao asino se escondió. Participou em treinamentos com la melhor atitude, não se guardou nada, fui autocrítico quando hizo falta, sobretudo fui generoso com sua experiência. Marim detalhou que, em cada sessão em cada plática Hernández compartilha anécdotas hablaba de lo que havia aprendido na Europa de como se manejam los grandes vestidores de la importância del enfoque mental e de la disciplina. Todo eso fui, calando em los mais jovens que lo veiam no solo como ídolo, sino como referente a que podiam acercar-se. Además no fui liderazgo imposto, no legou a mandar-ne imponer respeito por su currículo. Ao contrário fui construindo seu lugar en o grupo desde lá humildade desde lá empatia. Se interessava por como estavam seus comparceiros por se alguém tinha mau dia por lo que pasaba fuera de la cancha. Se convirtió em hermano meyer para muchos, o eso em plantel jovem como de Chivas, tinha valor incar que alaba Marim lo explicou com claridade, o grupo se volvió mais forte canel mais unido mais solidário. Las cenas que organizaram, los momentos de convivência todo eso ayudó a que o vestidor se transformara em uma verdadeira família. Por eso surpreende que, todavia haya quienes dudam de su compromisso, ou de sua influência positiva. La realidade é que Javier Hernández nunca foi jogador mas sua carreira sempre estuvo marcada por el esfuerzo por superar expectativas por calar bocas. O aunque su regresso a Chivas no fui o cuento de hadas, que muchos esperaban, tampouco pode reduzir-se a uma simples estadística de goles. Su legado menos nesta última etapa, va mais alá da área chica. Está em cada conselho em cada palavra de aliento em cada gesto com seus comparceiros. Incluso em lo táctico, Marim no dudou em se calar, quanto aprendió a su lado. Comentou que muitas vezes em treinamentos ou em charlas post-partido, Chicharito tomava tempo para explicar-lhe detalhes sobre como mover-se sem balão, como antecipar-se ao defensor, como encontrar espaços em médio ou de la marca. O eso no lo hacía por obrigação sino porque lá nascia compartir lo que eu mesmo fui perfeccionando durante anos em las melhores ligas del mundo. Essa generosidade, esse desejo de deixar algo, é o que se lá diferencia entre bom jogador, verdadeiro líder. Claro, no todo fui perfecto. Houve momentos de frustração partidos, donde no dia resultado críticas, em redes sociais pressão desde todos os lados. Pero incluso aí Hernández deu o exemplo.
Não explotou, não buscou escusas. Se mantuvo firme e centrado na cabeça fria. Muitos comparceiros destacaram sua capacidade de manter-se positivo, de levantar ao grupo depois de uma derrota, de hablar com o cuerpo técnico para buscar soluções. Todo eso suma, aunque não apareça em los titulares. Hoje o que isto não significa? Que este é livre de crítica. Eu mesmo reconheceu que não alcançar nível que queria, que las lesiones lo frenaram, que hubo partidos em los que não estuvo fino, pero lo que não se pode negar, is que lo deixou todo. Cada minuto que jogou-lo hizo na entrega total. O iPhone era de la cancha, sua aporte foi a meia. Chicharito e de os futebolistas que entendem que o futebol é deporte coletivo, donde cada gesto conta, donde la união hace la fuerza. O eso foi lo que tentou sembrar em seu regresso a casa. Aracane e tempo correndo, o lo que poderia ser seu último torneio em Puerta, o futuro de Hernández em Chivas, está em dúvida. Pero se algo queda claro, traz las palavras de Ricardo Marín. Es que su paso por el equipo no fui en vano. Talvez não levantou títulos, talvez não fui goleador, que todos queriam, pero se fui pilar em la construção de grupo mais maduro, mais unido, mais humano. O eso no largo prazo também é construir história. Assim que la próxima vez que alguém questione seu regresso, vale la pena recordar que futebol como la vida no sempre se mide em cifras. A vezes los verdadeiros líderes são aqueles que deixam rola sem necessidade de brilhar em cada jogada. Por lo visto, Chicharito lo hizo a sua maneira, cane o coração por delante. Antes de continuar, queremos invitar-te a suscrever-te a nosso canal. Tu apoio é fundamental para que podamos seguir traindo las últimas notícias sobre Chivas Guadalajara. No canal Rebal Rojiblanco. No Tilo Pierdas, se ha generado forte rumor, no mundo del futebol mexicano que ha incendido las redes ou ha generado intenso debate entre los aficionados. Javier Chicharito Hernández, anol de los máximos ídolos, goleadores históricos del Clube Deportivo Guadalajara, conhecido popularmente como Chivas, abria comentários críticos sobre el equipo que lo viu nascer, que alcançou gran fama. Aunque nada ha sido confirmado oficialmente, fuentes cercanas ao delantero mexicano secalam que suas declarações poderiam desencadenar uma tormenta mediática no seno del Clube Tapatío. Desde há alguns meses, Chicharito ha mantenido perfil mais reservado respeito a sua antiga casa, pero recientes encontros ou entrevistas abriam dado pai que o delantero expresse seu descontento com certos aspectos organizativos ou deportivos del Clube Rojiblanco. Se habla de uma possível crítica hacia la gestão del plantel, la planificação estratégica, ou o manejo de las jovens promessas, questões que para ele jogador parecem estar lejos del nível de exigência que Chivas sempre deveria ter.